Imagine-se no meio da noite, cruzando o Oceano Atlântico em um voo que deveria ser como qualquer outro. Tudo parece comum. Os roncos abafados dos motores, a luz suave das telas, iluminando os rostos sonolentos. No entanto, o que aconteceria se você começasse a perceber algo ou alguém que os outros passageiros não conseguem ver? Alguém que passa pelos corredores com um olhar vazio, como se carregasse a sombra de um segredo tão antigo quanto a própria morte. E pior, alguém que, ao encará-lo, faz você reviver os piores pesadelos de sua vida. John Ferris, um ex-médico militar com cicatrizes tanto visíveis quanto invisíveis, fechou os olhos enquanto o avião subia. Ele já estava acostumado à claustrofobia de aviões, e desde que voltou da guerra, cada voo lhe trazia uma sensação estranha de déjà vu. Mas desta vez, algo estava diferente. Sentado ao lado da janela, ele espiava pela fenda das pálpebras, observando os passageiros se ajeitarem. Foi quando o viu pela primeira vez. O homem de terno preto, cabelos escuros e uma expressão impassível, estava de pé no corredor, olhando diretamente para John. Por um segundo, John achou que ele era apenas um comissário ou passageiro. Mas então, algo naqueles olhos lhe deu uma sensação de frio no estômago. Ele piscou, e o homem sumiu. Aproximando-se da altitude de cruzeiro, o avião mergulhou em uma calmaria absoluta, quase sobrenatural. As luzes foram reduzidas e o silêncio parecia engolir cada som. Foi nesse instante que John começou a sentir o ar mudar, como se tivesse atravessado uma barreira invisível. Ele viu novamente o homem, parado, encostado na saída de emergência com os braços cruzados, os olhos fixos em outro passageiro, uma mulher que começou a tremer visivelmente. Os passageiros ao redor começaram a se agitar. John ouviu cochichos, pessoas virando a cabeça e trocando olhares confusos. Ele se levantou, caminhando hesitante pelo corredor, sentindo uma presença ao seu redor, uma sensação sombria que se enroscava em sua mente. O homem de preto apareceu de novo, mais próximo dessa vez, e ao passar por John, murmurou algo em um tom baixo e carregado. Uma frase que ele não conseguiu entender, mas que ressoou em sua mente como uma profecia. Um a um, alguns passageiros começaram a desaparecer. John notou um senhor idoso, sentado ao lado da janela, olhando fixamente para fora, até que piscou e desapareceu como uma sombra. O homem de terno estava agora parado atrás de outro passageiro, um rapaz jovem e ansioso, que arregalou os olhos antes de sumir. John percebeu que o voo não era mais apenas um transporte, era uma passagem entre a vida e algo que ele mal conseguia conceber. Enquanto John tentava desesperadamente se lembrar do que viu naqueles olhos vazios, ele sentiu que algo estava se preparando para puxá-lo, para arrastá-lo para a escuridão sem fim. Mas ainda havia um mistério a resolver. Quem era o homem de preto e o que ele queria de todos ali? E pior, John começou a sentir que seu próprio passado estava sendo lentamente desenterrado. O que faria você se começasse a ver as piores lembranças da sua vida tomando forma diante de você? E se aquelas sombras da memória se tornassem mais reais do que o próprio presente? Naquele voo, John Ferris começa a se dar conta de que está preso entre mundos, um lugar onde não há leis da realidade, onde o passado e o presente são uma coisa só. Ele está em uma jornada para o inferno, mas não sabe se terá forças para sobreviver a ela. John voltou ao seu assento, sentindo que algo estava sendo arrancado de dentro dele. Ele sabia que a guerra tinha deixado feridas profundas em sua mente, mas até então, ele as mantinha bem guardadas. Só que agora, ali, alguns milhares de metros acima do solo, elas começaram a vir à tona. Ao fechar os olhos por um momento, ele foi transportado de volta ao calor sufocante do deserto, onde havia tentado salvar um jovem soldado. As bombas explodindo, o cheiro de metal e poeira preenchendo o ar. Só que dessa vez, o soldado olhou diretamente para ele e sussurrou: "Você não me salvou." John abriu os olhos assustado, voltando ao avião, mas o eco daquela frase ainda permanecia. Ao longo do corredor, os passageiros olhavam ao redor, sentindo algo muito além do medo. Uma mulher começou a gritar, apontando para uma sombra que se arrastava nas paredes. Era o homem de terno preto. Ele parecia estar em todos os lugares ao mesmo tempo, com seu rosto agora distorcido em algo inumano, os olhos negros e vazios. John viu sua própria sombra ganhando forma, tornando-se um reflexo de si mesmo. Mas este tinha uma expressão monstruosa, sombria, com um olhar que parecia o do próprio homem de terno. Aquilo não era apenas uma alucinação. Ele estava sendo forçado a confrontar a culpa que carregava.
John percebeu que estava ficando sem tempo. Cada segundo naquela dimensão entre o real e o sobrenatural o levava mais fundo para o abismo. Mas ao encarar seu próprio reflexo macabro, ele entendeu que só teria uma chance de escapar. Confrontar seu passado, descobrir o segredo do Homem de Preto e quem sabe voltar à realidade. Mas a pergunta persistia. Ele seria capaz de suportar a verdade? Imagine-se flutuando acima de uma das regiões mais misteriosas do planeta, o Triângulo das Bermudas, um lugar envolto em desaparecimentos inexplicáveis e histórias de horrores ocultos. Para muitos, é apenas um local místico com lendas que vão além da realidade. Mas para os poucos a bordo deste voo, o Triângulo representa a última fronteira entre a ciência e o desconhecido. Agora, quando o radar começa a falhar e um verde sobrenatural preenche o céu, o que você pensaria? Que segredo sombrio pode existir sob o oceano, aguardando por aqueles que ousam atravessar seus domínios? O professor Richard Calder, um estudioso dos fenômenos inexplicáveis, mantinha-se atento a cada painel de leitura do pequeno avião de investigação. Ele tinha lido teorias absurdas sobre o Triângulo das Bermudas ao longo de sua vida, mas algo sobre esta expedição fazia seu estômago revirar com um temor que ele não conhecia. A bordo com ele estavam outros 3 especialistas. Sandra, uma meteorologista jovem e cética. Hughes, um piloto experiente e reticente. E Dr. Max Leroux, um oceanógrafo com especialização em formações geológicas anômalas. Os primeiros sinais de algo estranho apareceram a cerca de 1000 metros acima do oceano. De repente, uma massa de nuvens verdes e espessas emergiu como se estivesse sendo cuspida pelo próprio oceano. A princípio, Calder pensou ser uma tempestade tropical incomum, mas as luzes esverdeadas piscando entre as nuvens o fizeram mudar de ideia. Hughes tentou contornar a formação, mas foi em vão. Parecia que a própria tempestade os puxava para o seu centro. Assim que o avião mergulhou na névoa, a fuselagem tremeu, e o som dos motores foi engolido por um silêncio quase absoluto. Sandra tentou contato com a torre, mas tudo que vinha dos fones era um chiado baixo e interminável. Parece que estamos em outra dimensão, murmurou ela com uma risada nervosa, mas Calder sabia que não era uma piada. Algo sombrio se insinuava no interior de sua mente, como se tivesse sido transportado para uma dimensão onde o tempo e o espaço eram distorcidos. Abaixo deles, uma cidade reluzente surgiu nas profundezas. Ela não era uma construção comum. Suas formas geométricas eram impossíveis, curvas sobrepostas em ângulos que desafiavam a lógica. Aquela estrutura, com suas formas que pareciam deslizar entre os estados sólido e líquido, hipnotizou a tripulação. "Vocês estão vendo isso?" murmurou Calder, sentindo suor frio escorrer pelo rosto. Com um súbito estremecimento, o avião pareceu cair alguns metros, como se algo gigantesco tivesse se movido sob ele, abalando o ar ao seu redor. Foi então que Calder viu, entre as sombras da cidade submersa, olhos imóveis que o observavam. Ele soube, naquele instante, que aquilo não era uma construção humana, era algo muito mais antigo e perigoso. E eles, os intrusos, haviam sido vistos. Você já sentiu que estava sendo observado por algo além de sua compreensão? Aquele arrepio na espinha, uma presença que parece viver na escuridão, e a sensação de que, em qualquer momento, ela pode se revelar e arrastá-lo para um lugar onde a luz nunca alcança. Para o professor Calder e sua tripulação, este sentimento se tornou mais que real, quando perceberam que a cidade abaixo não era apenas uma estrutura esquecida, era o lar de algo adormecido, algo que agora os observava de volta. As turbulências se tornaram cada vez mais violentas, e o painel de controle piscava em vermelho, alertando Hughes para um problema sério com os motores. As palavras saíam nervosas de sua boca. Eu não consigo controlar a altitude. Estamos descendo." Era como se a própria gravidade estivesse sendo manipulada. Enquanto a névoa verde os rodeava, Calder ouviu um murmúrio vindo das profundezas abaixo. No início, ele pensou que era apenas o vento, mas logo se transformou em um zumbido crescente que parecia reverberar em sua mente. Sandra, sentada ao seu lado, segurava a cabeça com força, e Leroux tentava inutilmente manter a sanidade enquanto fitava a cidade submersa. "Essa não é uma cidade, é uma criatura?" gaguejou Leroux, as palavras ecoando no silêncio opressivo da cabine. Calder teve uma epifania arrepiante. As formas que eles viam, aquelas estruturas e ângulos bizarros, não eram construções. Eram parte de algo vivo, talvez uma extensão física de uma entidade cósmica.
A cada segundo, ele sentia mais e mais o peso da insanidade que se infiltrava em sua mente, como um veneno. Ele sabia que estavam se aproximando do abismo, e uma força invisível os puxava para mais perto, como se quisesse que eles testemunhassem algo que jamais deveria ser visto. A última visão que Calder teve antes de perder a consciência foi a de tentáculos enormes, surgindo das sombras da cidade, serpenteando em direção ao avião, como se a própria entidade tivesse despertado e os estivesse saudando. Era um pesadelo ancestral vindo à vida, um horror cósmico que aguardava pacientemente o momento de se revelar aos intrusos humanos. Com o último lampejo de sanidade, Calder entendeu que sua jornada havia ultrapassado os limites da compreensão humana. Eles estavam destinados a desaparecer, a serem absorvidos pelo vazio, como outros antes deles. E em algum lugar, além do entendimento, ele sentiu uma risada. A risada de algo que existia antes da própria Terra. Imagine-se em um voo que parece nunca acabar, em uma cabine onde o tempo não existe e o relógio parou. Você se sente cansado a vez que fecha os olhos, algo dentro de você o força a acordar, como se algo sombrio e invisível estivesse esperando no canto da sua visão. Esse voo não é como qualquer outro. Algo nele desafia a lógica e o tempo, e quando você percebe, é tarde demais. Você não sabe onde está, e pior ainda, não sabe quando está. David Collins, um escritor de romances de mistério com um olhar afiado para o detalhe, olhava pela janela do avião enquanto os primeiros sinais de inquietação surgiam. Ele embarcara naquele voo redirecionado com um certo entusiasmo, esperando chegar ao seu destino algumas horas mais cedo. Mas notou algo estranho. O relógio em seu pulso parecia congelado. Virou-se para o painel digital acima de seu assento, apenas para ver os números também parados. Problema técnico. Ele se perguntou. Mas havia algo mais inquietante. A sensação de que, de alguma forma, o próprio tempo havia parado dentro da cabine. Os outros passageiros pareciam estranhamente calmos, imersos em seus próprios mundos, como se ainda não tivessem percebido a anomalia. Mas à medida que as horas passavam, ou o que ele supunha serem horas, uma sensação crescente de desconforto tomou conta do ambiente. Quando uma mulher do outro lado da cabine murmurou para o comissário que não conseguia dormir, David notou uma expressão vazia e robótica no rosto do atendente. Ele parecia repetir mecanicamente: "O voo não pode parar." David tentou relaxar, mas ao fechar os olhos foi imediatamente lançado em um tipo de vazio assustador. Sentiu o toque de algo invisível, uma presença como um arrepio rastejando pela pele, e abriu os olhos em um sobressalto, respirando ofegante. As luzes da cabine estavam estranhamente tênues, e a sensação de deslocamento, de estar em algum lugar entre a vida e a morte, o envolveu. Ao olhar para as poltronas ao redor, percebeu que outros passageiros começavam a despertar da mesma forma, com expressões de horror no rosto. Com um calafrio, David finalmente olhou para o relógio novamente. Ele não havia avançado nem um segundo desde que embarcara no voo. No instante em que ele começou a conectar os pontos, uma voz mecânica ecoou pelos alto-falantes da cabine. "Senhores passageiros, o voo não pode parar. Nunca." Imagine a aterradora percepção de que não há saída, de que você está preso em um ciclo de tempo repetitivo, onde cada tentativa de escapar o leva de volta ao início. O céu lá fora não muda, o relógio não avança, e as faces ao seu redor perdem qualquer sinal de vida. David Collins agora entende que está em um lugar entre o que é real e o que nunca deveria existir. David observava o rosto dos passageiros e começou a perceber que suas expressões estavam mudando. Não era apenas confusão ou cansaço. Era como se o tempo estivesse desgastando suas feições, tornando-as mais vazias a cada ciclo. Os comissários de bordo moviam-se de forma mecânica, reabastecendo bebidas que ninguém pedia, oferecendo refeições que ninguém comia. Suas vozes eram baixas, sussurradas, como se eles fossem apenas ecos de uma tripulação há muito desaparecida. Desesperado por respostas, David decidiu ir até a cabine do piloto. Ele hesitou ao ver a expressão do comissário que o barrava com um sorriso vazio. "O voo não pode parar, senhor," ele repetiu. David, em um misto de raiva e pavor, empurrou o comissário para o lado e abriu a porta da cabine. Lá dentro, uma visão aterradora o esperava. Os pilotos estavam imóveis, como se fossem bonecos de cera, olhos fixos no painel com uma serenidade macabra. Havia algo de profundamente perturbador em suas expressões. Eles não estavam realmente vivos, mas também não estavam mortos.
De repente, uma turbulência inexplicável sacudiu o avião. David segurou-se na porta enquanto os passageiros gritavam em desespero. O som de vozes sussurradas começou a preencher a cabine, e ele percebeu que vinha do sistema de intercomunicação. Eram vozes que falavam em tons chorosos e suplicantes, como se fossem lamentos de almas aprisionadas, prisioneiros eternos daquele voo que nunca chegaria ao seu destino. Enquanto tentava entender a lógica distorcida daquela prisão temporal, David percebeu uma coisa. Cada ciclo que se repetia roubava algo dos passageiros. Um a um, eles pareciam menos humanos, mais vazios, como se estivessem perdendo suas memórias, suas identidades, até que não fossem mais do que sombras de si mesmos. Quando David finalmente olhou para seu próprio reflexo na janela, viu algo que o fez congelar. Sua própria face parecia já começar a se desfazer, a perder contornos, a se fundir com o vácuo do nada. Ele compreendeu, horrorizado, que o mesmo destino o aguardava. E enquanto a voz da tripulação ecoava uma última vez, "Este voo nunca vai parar", ele entendeu que estava preso para sempre, entre o céu e o inferno. Imagine-se em um voo onde não há garantias de chegada, e onde cada passageiro carrega um segredo mais obscuro do que o próximo. Você está a milhares de metros acima do chão, fechado em uma cabine com rostos desconhecidos. Mas o que você não sabe é que a cada minuto seu corpo começa a pesar um pouco mais, como se algum fardo invisível estivesse pressionando sua alma. Neste voo, não se trata apenas de chegar ao destino. Trata-se de enfrentar o que você foi e o que você é, e possivelmente o que você merece. O voo Charter 447 com destino ao México estava em seu ponto mais alto quando, sem aviso, uma forte turbulência sacudiu o avião. Os passageiros se agarraram aos assentos, trocando olhares preocupados. Havia algo diferente sobre esse grupo. Homens e mulheres de idades e origens variadas, cada um com uma expressão furtiva e cautelosa, como se houvessem coisas que eles preferissem não compartilhar. Entre eles estava Tomás, o empresário endividado, Paula, uma jovem com uma vida dupla que mantinha em segredo, e Mitchell, um policial corrupto fugindo de seu passado. Logo após a turbulência, as máscaras de oxigênio caíram. Mas havia algo errado. As máscaras eram frias ao toque, e o ar, ao invés de refrescante, parecia pesado e sufocante, como se carregasse algo maligno. Todos sentiram uma pressão crescente em seus corpos, um peso imenso, inexplicável. Eles tentaram se mover, mas era como se seus corpos estivessem presos por correntes invisíveis, imobilizados. Em meio ao pânico crescente, cada um começou a ouvir um sussurro, algo pessoal e único, uma voz que reverberava diretamente em suas mentes. Paula viu uma imagem de si mesma, refletida na janela, sua própria face transformada em uma máscara distorcida de terror. Tomás, em uma visão de sua própria mente, estava cercado por notas de dinheiro, mas as notas estavam manchadas de sangue, grudando em sua pele como parasitas. Mitchell viu o rosto de um homem que havia incriminado injustamente, com olhos vazios que pareciam julgá-lo desde o fundo da escuridão. As luzes da cabine começaram a piscar, e uma voz baixa e profunda reverberou pelo alto-falante. "Senhoras e senhores, bem-vindos ao julgamento final." Uma presença que emanava puro terror começou a se formar na frente do corredor, como uma sombra que ganhava forma humana. A criatura olhava cada um dos passageiros, um por um, como se estivesse prestes a tomar algo deles. Eles estavam presos, e para sair, teriam que enfrentar seus próprios demônios. Agora, imagine-se de frente com o julgamento final, mas o juiz é uma sombra que conhece seus medos, e a sentença é inescapável. Para sobreviver, você precisará enfrentar as profundezas de sua própria consciência e encarar os pecados que deixou enterrados. Neste voo, cada pecado pesa como ferro, e a verdade é o único alívio. A sombra se arrastava pelo corredor, suas feições oscilando entre rostos horríveis, todos traduecos das próprias culpas dos passageiros. Tomás estava paralisado, seu coração batendo como um tambor. A voz profunda da entidade sussurrava direto em sua mente, revelando os esquemas, as fraudes, as mentiras que ele havia contado para sustentar sua vida de fachada. Ele começou a sentir suas mãos e seus pés queimando, como se o peso de cada mentira fosse se alojando nos ossos. Em um lampejo de consciência, ele viu uma balança de ferro surgindo diante dele, pesando seus atos contra sua própria alma. Do outro lado do corredor, Paula começou a lutar contra a pressão esmagadora que a mantinha presa. Sua culpa pelo que escondia, as traições, as mentiras repetidas, a consumiam.
De repente viu-se numa sala de espelhos, cada um refletindo uma versão distorcida dela mesma, versões que ela desejava manter ocultas. Cada reflexo ria dela, como se zombasse de sua tentativa fútil de escapar do que ela realmente era. Enquanto isso, Mitchell encarava o rosto de um homem inocente que ele havia condenado. A sombra assumia a forma daquele homem, suas mãos estendendo-se como garras. Mitchell começou a gritar, implorando por perdão, mas a sombra apenas balançou a cabeça, indiferente. A dor de cada erro o dominava, e ele sabia que não havia redenção à vista. A entidade caminhava pelo corredor, crescendo, absorvendo o pavor de cada passageiro, até que o avião parecia estar afundando no próprio peso de suas culpas. A estrutura metálica rangia e tremia, como se o próprio veículo estivesse tentando expelir o mal que nele se infiltrara. Quando o avião começou a despencar em uma queda livre, os gritos dos passageiros ecoaram como lamentos de almas perdidas. Eles sabiam que não havia mais volta. A última visão de Tomás foi a entidade pairando sobre ele, sussurrando a verdade que ele sempre temeu. Você estava fugindo, mas o inferno sempre o encontra.